Oi, meu nome é Júlia. Meu nome também é Júlia. Em 2013, nós desenvolvemos um projeto que tinha como objetivo diminuir o impacto ambiental causado pelos copinhos plásticos. Por que os copinhos plásticos? Porque devido a essa praticidade e seu baixo custo, a gente acaba utilizando bastante dele em diversas situações, seja no aniversário, seja numa academia, numa escola, enfim, numa empresa. A gente acaba utilizando bastante esses copinhos e colocando fora, daí vai lá e utiliza de novo e coloca fora. Então, por ele ter essa grande utilização, a gente tem um descarte muito grande dele. E esse descarte, por muitas vezes, acaba sendo um descarte inadequado, porque não tem o que tu fazer com ele após ele ser descartado, porque ele é muito barato, ele tem muita carga, muito aditivo, então não vale a pena fazer a reciclagem dele. E além de que todo material plástico que vai para reciclagem depois, ele não pode ter uma finalidade alimentícia novamente. Então o copinho plástico ele não poderia ser reciclado e utilizado como um copinho uma outra vez, plástico, né? Ou algum pote, qualquer outra coisa que tenha finalidade o uso alimentício, né? Isso. Então ele não poderia ter essa utilização. Então, devido a isso, a gente pensou o que a gente poderia fazer para que esses copinhos tivessem um descarte mais adequado e as pessoas pudessem continuar comprando ele e utilizando ele da mesma maneira, não precisasse adequar novos hábitos de não usar o copinho ou não descartar ele, enfim. O que a gente poderia fazer para que continuasse sendo esse uso dele sendo normal e ter um descarte melhor para ele, um fim melhor para ele. Isso. Então o que a gente pensou? Bom, se não dá para usar ele para fins alimentícios, tem que ter alguma outra finalidade. Então a gente pensou em, vamos criar uma tinta. Então o que acontece? Vários substratos plásticos, quando a gente pinta um balde plástico, baú de motoboy, você não consegue pintar ele com uma tinta qualquer, porque a tinta ela descasca muito fácil. O plástico, o substrato plástico, tem uma tensão superficial muito baixa. E a tinta, qualquer tinta que tem no mercado hoje, tem uma tensão superficial um pouco mais alta. E isso faz com que a tinta descasque. Então a gente pensou em pegar esses copos plásticos já utilizados para reutilizar ele e criar uma tinta com uma tensão superficial mais baixa ainda desse substrato. Daí fica então uma tinta mais aderente. Então, além da gente conseguir dar uma finalidade adequada para esses copos plásticos, a gente conseguiu então criar uma tinta e com uma propriedade muito semelhante a uma tinta automotiva. O que acontece? Quando tu quer quando tu quer pintar um substrato plástico, tu acaba utilizando uma tinta automotiva, só que o problema é que essa tinta automotiva ela é muito cara. Então, depois que a gente conseguiu formular a nossa tinta à base de copos plásticos, a gente comparou a nossa tinta com uma tinta automotiva. E a gente viu que é possível criar uma tinta à base de copos plásticos. Com as mesmas propriedades ou semelhantes. Né? Isso. E com uma propriedade até um pouco melhor da tinta automotiva. Além de que a gente conseguiu reduzir 73% do custo da tinta automotiva. Isso é um custo muito significativo, né? Porque 73% mais barata significa que as pessoas elas têm um acesso muito maior a essa tinta. Então, se tu quiser pintar aquele baú do teu motoboy ou aquele baldezinho que, sei lá, o que aconteceu, tu vai poder fazer, tu vai poder pintar, tu vai ter acesso a essa tinta. Não vai ser uma coisa que vai ser difícil, tu vai ter que pagar um horror lá pelaquela tinta automotiva só pra te fazer uma coisinha menor. Ou até o teu carro, se tu quer pintar teu carro, tu vai poder utilizar essa tinta. Ela é muito mais barata e ela tem as mesmas propriedades ou até melhores. Então tu não vai ser utilizando uma coisa mais barata, tu não vai ser prejudicado por isso. Então tu vai ter vários pontos positivos ao utilizar a nossa tinta. E além de que pra gente chegar até ela, a gente passou por um processo bem demorado e bem difícil. A gente passou por 85 testes até a gente conseguir chegar na proporção certa, na formulação certa dessa tinta. Foram 5 proporções que a gente fez até chegar exata. Então é um processo que é bem delicado, mas agora que a gente conseguiu chegar nele, não é um processo difícil. Não é difícil realizar ele ou fazer a tinta em si. O que foi difícil para nós foi achar essa proporção adequada do copo plástico, porque o copo, o material plástico que a gente utilizou, ele tem uma característica de não ficar
líquido à temperatura ambiente. Então o que acontece? A quente ele solubilizava, ficava líquido, e assim que ele esfriava, ele gelificava. Então o que a gente fez? A gente colocou plastificante para ver se ia conseguir melhorar essa característica dele, né? Conseguir deixar ele depois líquido à temperatura ambiente. A gente fez várias misturas de plásticos até que a gente chegou numa proporção adequada entre dois tipos de copo, que é o copo de PP e o copo de PS. Foram dois copos que, utilizando a proporção certa entre eles, a proporção exata de solvente, a gente conseguiu chegar nessa resina aqui, bem líquida e homogênea, que é o que a gente precisava. Então, depois que a gente tem essa resina líquida e homogênea, a gente pode fazer a dispersão do pigmento da tinta, seja ela o pigmento automotivo, ou seja ele um pigmento mais tradicional, mais comum, né? Seja de qual for, a gente pode fazer essa dispersão e depois fazer o comparativo das propriedades, né? Fazer os testes para ver se o nosso objetivo foi alcançado, né? Se a gente conseguiu fazer. Essa foi a parte mais importante e mais difícil do projeto, assim, deixar o copo plástico nesse estado líquido, assim, porque até todos os professores lá da nossa escola, durante o projeto, nossa orientadora, alguns chegaram até a sentar com a gente assim, no laboratório e falar que não ia dar certo, que, nossa, poxa, gurias, a Mostrotec já tá chegando aí, vamos desistir, porque é muito difícil de tu conseguir deixar um material plástico líquido à temperatura ambiente. Mas a gente estava convicta que não tinha que ter um jeito. E que a gente não desistiu. E tinha que ir testando. A gente sabia que era assim. Que tinha que testar, pesquisar. E o que a gente encontrou também de problema foi que a gente não tinha muita referência sobre isso. Porque como ele não fica líquido à temperatura ambiente, a gente não achava alguma maneira de fazer isso, porque não tinha nenhuma bibliografia, a gente não tinha nenhum trabalho. Então foi tudo à base de testes laboratoriais nossos ali, com quase nenhuma referência bibliográfica, até que a gente conseguiu deixar numa proporção bem delicada desses dois substratos aí, dos dois tipos diferentes de copo plástico com solvente. E essa proporção delicada que a gente conseguiu isso aqui, que é a resina à base de copo plástico, para depois incorporar os pigmentos da tinta. Então foi um resultado muito bom aí que a gente conseguiu vários prêmios tanto na Mostrotec quanto em Recife, credenciais para várias feiras da América Latina aqui. Bolsa aqui na Fevale, onde a gente está gravando esse vídeo. Nós estamos cursando agora faculdade, curso superior, por causa desse projeto, senão a gente não teria condições de pagar uma faculdade. E o que a gente quer mais agora é aprofundar cada vez mais nosso conhecimento, buscar utilizar essa nossa determinação para conseguir novos resultados, porque nem tudo no mundo está resolvido ainda, tem muita coisa para ser descoberta. E aqueles que falam que não é possível é porque tem uma cabeça muito pequena, assim, cada problema pode ser resolvido e tem muita coisa para ser descoberta ainda. E com esse projeto a gente aprendeu que, independente do que as pessoas falam, independente dos empecilhos que a gente encontrar no caminho, a gente tem que ter muita determinação e força de vontade para chegar no nosso resultado, seja ele daqui a 1 ano, 2 anos, meio ano, o tempo que for. Os resultados que a gente conseguiu foram assim 1-2 semanas antes da feira que a gente precisava deles, então foi um processo assim que a gente deixou a gente muito nervosa, muito ansiosa, e no fim deu tudo certo. Então não é porque alguém te diz que não vai dar que ou que não várias vai dar. Pessoas dizem que não vai dar, que tu tem que desistir. Tu tem que acreditar no que eles falam, tu não pode desistir. Se é uma coisa que tu quer, se é uma coisa que tu sabe que vai dar certo, que tu acredita que vai dar certo, tu tem que tentar. E não é, vou tentar, vai, não. Tu tem que ir atrás, tu tem que pesquisar, tu tem que ter muita dedicação, muita força de vontade. Porque isso vai custar muito do teu tempo e vai custar muito de ti também, porque tu vai precisar se dedicar naquilo ali. E foi o que a gente fez pra gente chegar até aqui. Foram dias e dias nos laboratórios, passamos o dia inteiro, às vezes a gente ficava de noite pra chegar nessa formulação. Então, além de tudo isso, a gente quer passar essa mensagem para as pessoas de que elas não devem desistir dos seus ideais, dos seus objetivos, por pessoas estarem falando que aquilo não vai dar certo, que não é bem assim, que vai dar certo, que é só elas acreditarem que elas vão conseguir ter muitos resultados, vão adquirir muito conhecimento, vão conhecer muitas pessoas, e isso vai ser muito bom para o crescimento pessoal delas e também para o profissional depois, porque vai poder levar muita bagagem daquilo que isso acrescentou na vida deles, né?
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho da nossa história. E a gente espera que a gente possa se ver em breve e servir de exemplo para muitas outras pessoas e de inspiração também. Isso aí. Então a gente está à disposição de vocês. É isso. Obrigada. Muito obrigada.